Parkinson o ator Paulo José, que tem 76 anos, ele tem a doença do Parkinson e está interpretando o Benjamin, da novela, é o pai do Virgílio, na novela Em Família, e ele, na novela também tem Parkinson, vai ser um dos temas abordados na novela Em Família pelo Manuel Carlos. O menino lá, o Genequini, também vai ter uma doença no coração e vai passar também por uma, enfim, vai se falar sobre uma outra doença. Mas o Dr. Flávio Salem, médico neurologista do Hospital das Clínicas, do Hospital do Coração e do Hospital Sírio-Libanês, está com a gente. Ele tem o blog Neuroinformação. Vamos falar sobre o Parkinson. Dr. Flávio, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Boa tarde, Alexandre Ferreira. Boa tarde, doutor Flávio. Quando é que a gente percebe, a partir de que idade a gente já pode perceber um sinal de que o Parkinson está se desenvolvendo, que está chegando? Quais os sintomas? Perfeito, Alexandre. A doença de Parkinson, ela costuma acontecer a partir dos 55 anos de idade, mas qualquer pessoa em quase qualquer idade pode apresentar. Eu já vi pacientes com 30 anos, geralmente abaixo dos 40 você procura causas genéticas, mas acima dos 30 anos eu já vi pacientes com Parkinson sem causa, 30, 35. Mas a gente tem como observar num jovem de 30 anos que aos 55 ele pode vir a desenvolver a doença ou não? Não. Na verdade não existe ainda sinais que prevejam o diagnóstico. Existe, na verdade, Alexandre, isso a gente até tem um pouco de medo de falar, porque às vezes alguns pacientes são muito medrosos, mas existe uma tríade de sintomas que em conjunto pode dizer se existe ou não existe uma maior chance do paciente vir a desenvolver. Sim. Que é perda de olfato, o paciente não tem mais capacidade de distinguir entre odores. Perda de olfato. Constipação intestinal crônica, mas essa não é aquela constipação intestinal que vem desde criança, é aquela constipação que aparece depois de uma certa idade. Sim. E o paciente que fica muito tempo se batendo durante o sono, dorme um sono bastante agitado, o familiar acorda cheio de marcas pelo corpo, dizendo que o paciente chutou, bateu ele durante a noite, etc. Já aí pode ser sintoma. Distúrbio de comportamento do sono REM, sabe? Desculpe. Pode ser sintoma do Parkinson. Isso já pode ser sintomas que preveem o diagnóstico, mas a gente tem que lembrar que nem toda pessoa que tem isso vai ter doença de Parkinson. Sim, claro. Mas agora, mais homens ou mais mulheres, hein, doutor? Tem essa doença? Na verdade, a distribuição é quase igual. Talvez exista uma predominância maior de mulheres, mas talvez que as mulheres vivam mais do que os homens. Mas não existe uma predominância de idade. Agora, quais são os primeiros sintomas da doença, quando a doença se instala? O primeiro sintoma que você pode observar é tremor. Mas é um tremor de repouso, é aquele tremorzinho que aparece quando o paciente está sentado assistindo televisão com o braço em cima da coxa, ou o braço no braço cadeira, no braço do sofá da cadeira. Você nota aquele tremorzinho, um tremor geralmente de um lado só, não é um tremor dos dois. O Parkinson geralmente começa de um lado e depois de alguns meses ou anos ele passa para o outro lado. Certamente muitos ouvintes terão dúvidas e vão mandar perguntas para numa outra oportunidade a gente apresentar para o senhor responder, mas eu lembro que agora nesse domingo um outro personagem querido, Gil Gomes, apareceu na televisão também com Parkinson. No caso do Paulo José, ele continua em atividade, ele continua trabalhando, está lá na novela, apesar de estar interpretando alguém com o Parkinson, né? Mas a pessoa pode levar uma vida normal apesar da doença? A doença de Parkinson, ela não é incompatível com a vida normal, na verdade ela é perfeitamente compatível com uma vida normal. Sim. Entretanto, à medida que a doença vai avançando, vão aparecendo certas limitações e os pacientes têm de se adequar a essas limitações. Lentidão de movimento, uma rigidez maior das articulações, risco de queda, uma não tem cura, né, doutor? Difícil. Não tem cura, mas é a única doença neurodegenerativa que tem tratamento que consegue segurar a doença. A gente não impede que a doença avance, mas a gente consegue melhorar muito a doença por muito tempo. Evoluiu-se muito nesse sentido, né, doutor? Bastante. Na verdade, a doença de Parkinson é a doença que tem mais evoluído em termos de tratamento. A doença de Alzheimer também, mas Parkinson com certeza. Dr. Flávio Salem, que é médico neurologista do Hospital das Clínicas, do Hospital do Coração e do Hospital Sírio-Libanês, e tem um blog chamado Neuroinformação. Tem todas as informações sobre essa e outras enfermidades, outras doenças. Você pode buscar na internet neuroinformação.blogspot.com.
Bom, doutor Flávio, fica combinado assim, vamos anotar as perguntas sobre Parkinson e a gente, numa outra oportunidade, responde aos casos apresentados pelos nossos ouvintes.